Um homem cristão tem que usar terno? Pode usar terno? Pode usar chapéu? Pode fazer tatuagem? Tatuagem é pecado? Fumar é pecado? Beber é pecado? Ouvir música ruim é pecado? Comer camarão pode? Todas essas perguntas, elas revelam um grande problema da igreja atual. Uma coisa chamada legalismo. É tentar viver o cristianismo como se a nossa fé fosse uma grande lista de regras do tipo pode e não pode. E é exatamente esse tema sobre o qual o apóstolo Paulo se debruçou numa deliciosa carta que ele escreveu a uma comunidade que ele conhecia muito bem. Nós hoje começamos a tratar da carta de Paulo aos Gálatas. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. E aqui, no dia de hoje, eu vou ajudar você nessa jornada que nós faremos juntos, pelo menos o comecinho no dia de hoje, pelos capítulos de Gálatas, e vamos conhecer essa grande questão, que naquela época era especificamente sobre o conjunto de regras chamados a Lei de Moisés. E é nessa história aqui, é nessa carta, que eu vou começar a lhe ajudar a entender com profundidade por que que nós cristãos não seguimos não somente a Lei de Moisés, como não seguimos para a nossa fé nenhuma lista do tipo pode e não pode, como se fosse isso o que diferenciasse um cristão de um não cristão. Vamos então começar essa jornada e eu peço ao Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo, sopre seu Espírito sobre mim e sobre você que me assiste, para que nós possamos compreender a extensão dessa verdade contida na carta de Paulo aos Gálatas, que é a palavra do Senhor. Vamos juntos então? Vamos começar nossa jornada. Se você tem dificuldade em se localizar nos livros da Bíblia, não tenha nenhuma vergonha, vá ao índice. Ainda que seja uma disciplina interessante você saber de cor as listas dos livros para poder se localizar rápido, não tem problema nenhum você usar o índice da sua Bíblia para chegar lá, o sumário, né? Tem o sumário e tem o índice, que é aquelas Bíblias que tem um recortezinho. Mas vamos lá. Vamos então, Gálatas. Começamos hoje, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Bom, vou começar a explicar. Temos aqui um grande parágrafo, e já é aqui uma característica da escrita do apóstolo Paulo. Parágrafos longos. Inclusive algumas traduções para o português, elas cortam um pouquinho também as orações, as frases, para ajudar no entendimento, porque nem sempre é fácil entender uma frase tão longa, um parágrafo longo, mas também às vezes uma única frase é muito longa. E nós vamos aqui, então, separar os termos dessa primeira saudação para entendermos a importância disso para as nossas vidas hoje. Então, Paulo, quem é este aqui? Se você já acompanha aqui o canal, você já vem andando conosco e viu a história de Atos dos Apóstolos. Se você não viu, recomendo que veja. De qualquer maneira, posso explicar rapidamente quem é Paulo. Paulo é um apelido, é um segundo nome, um nome adotado por um homem chamado Saulo, Shaul, natural de Tarso, um judeu, fariseu, um homem muito zeloso da lei, que perseguiu o cristianismo e que teve um encontro direto com o próprio Cristo ressurreto, já glorificado, que apareceu para ele quando ele estava a caminho de Damasco, na perseguição à igreja. Então esse homem, Saulo, se converte e ele passa mais tarde a usar o nome também, o nome grego de Paulo, que nós não sabemos se ele já usava anteriormente, mas é um nome que designa pequeno, alguém que se considera menor. Então Paulo, apóstolo enviado. Apóstolo enviado. Apóstolo é uma expressão que significa algo parecido com um embaixador. É alguém que recebe uma ordem de agir em nome daquele que o envia. Alguém que recebe uma autorização para agir em nome daquele que o envia. Então esses eram os apóstolos. Eu sou daquelas pessoas que acredita que nós não temos apóstolos hoje, desde que morreu o último dos apóstolos dessa era, a era apostólica. Por quê? Porque em Atos eles estabeleceram um princípio para escolher novos apóstolos. E nesse princípio estava contido que a pessoa tinha que ter andado com Jesus Cristo. Então,
andado no seu ministério na terra. Que aí você pode até objetar, né? Mas Paulo, como é que foi? Bom, Jesus Cristo se apresentou para ele diretamente, então valida o critério. E eram só os 12, só os 13 se contar Matias, só os 14 se contar Paulo? Não, nós vemos que o próprio texto sagrado se refere em certa ocasião lá, em Atos, se refere aos apóstolos que eram Barnabé e Paulo. Então Barnabé também era chamado em alguma ocasião de apóstolo. Temos ainda Andrônico e Júnia, que são citados em Romanos, e temos algumas outras citações como Tiago, irmão de Jesus, que não era o Tiago originalmente o primeiro apóstolo, ou os dois Tiagos, né, mas um outro Tiago, que era irmão de Cristo e que mais tarde se tornou também um cristão e também foi chamado como apóstolo. Então, apóstolo é isso, um enviado, Paulo, apóstolo enviado, só que ele não é enviado da parte de homens, porque eu lhe falei que apóstolo é uma espécie de embaixador. Então, um líder poderia enviar o seu apóstolo, um rei poderia enviar o seu apóstolo, até mesmo um líder da igreja poderia ter alguém no sentido de seu apóstolo, seu enviado, seu embaixador. Mas Paulo fala, não, eu não sou enviado da parte de homens, nem por meio de uma pessoa. O apostolado dele não foi intermediado, não foi, por exemplo, como o de Matias, que foi escolhido pelos outros apóstolos. Paulo não. Ele foi diretamente por Jesus Cristo e por Deus Pai, porque ele teve uma revelação direta, uma visão do próprio Cristo. E o Deus o Pai que ressuscitou o Cristo dos mortos. Então Paulo aqui já começa na introdução a já reforçar o ensinamento aos Gálatas, que Jesus Cristo sim ressuscitou dos mortos. Ele, Paulo, então, começa a saudação, mas ele não faz isso sozinho, ele faz junto com todos os irmãos que estão comigo. Ou seja, essa carta aqui, ela não é apenas uma carta de Paulo, ela conta com a aprovação de um grupo de irmãos, de cristãos que estavam junto com ele, e enviam a quem? As igrejas da Galácia. E aqui eu vou lhe fazer um esclarecimento, essa região aqui, nós estudamos lá no livro de Atos, só que existem duas Galácias e existe uma discussão até sobre qual das duas seria o alvo dessa carta. A Galácia do Norte, que era uma região que foi colonizada por celtas, sim, os celtas lá da Grã-Bretanha, né, o que nós chamamos hoje de Grã-Bretanha, ou a Galácia do Sul, onde Paulo, de fato, implantou uma igreja. Nós vimos isso em Atos, daquela caminhada de Paulo, pelo que modernamente nós chamamos de Turquia. Provavelmente era a região sul da Galácia, onde Paulo tinha andado e fundado igrejas. Por causa dos termos que ele fala aqui, da maneira como ele se refere a eles, é muito mais provável que era o lugar onde ele esteve. Então ele faz essa saudação. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. A saudação paz, ela era muito comum, ainda é a saudação padrão entre os judeus, mesmo hoje em Israel, até mesmo um judeu que seja até mesmo um ateu, ele vai encontrar um amigo na rua e ele vai dizer shalom. É a saudação comum entre o povo de Israel e se tornou saudação comum também na igreja, e Paulo aqui acrescenta graça e paz. Graça, vamos lembrar que é aquela ideia de um favor que a gente não merece, por isso que é dado de graça. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai. Vamos lembrar que esse conceito, ainda que já tenha surgido no Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, o profeta Malaquias falar de Deus como Pai, não era um conceito comum nessa época aqui. Esse conceito foi trazido por Jesus Cristo, ampliado para o povo, e aí foi ensinado a orar. Vamos orar Pai Nosso. Isso não era comum, ver o Criador, o Deus, Senhor de todas as coisas, como Pai. E aqui nós vemos. E é claro, depois desandou completamente ao ponto que hoje se comete o erro de dizer que todo mundo é filho de Deus. E nós já vimos no Evangelho de João que não. Filhos de Deus são aqueles a quem é concedido se tornarem por adoção. E de que maneira? Pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. Todos são amados por Deus, igualmente amados, inclusive não há diferença do amor de Deus sobre os convertidos, assim chamados, dos assim chamados não convertidos, mas filhos, só aqueles que aceitaram a adoção pela cruz. Então, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer, Jesus Cristo é Rei e é Senhor. Ele é autoridade sobre nós. E é importante que a gente leia essa carta pensando nisso. Nós nos sujeitamos à autoridade de Jesus Cristo. E ele entregou a si mesmo por nossos pecados. Outra coisa importante, há pessoas hoje que acham que o sacrifício de Cristo não foi pelos pecados.
que ele foi uma vítima das circunstâncias, uma vítima de Roma, e esquecem que ele decidiu, antes da fundação do mundo, que um dia ele se entregaria na cruz por mim e por você, a fim de nos resgatar da presente era perversa. Outra coisa importantíssima, a salvação, ela não é apenas para a eternidade. O resgate que Cristo fez, por mim e por você, é para a presente era perversa. Nós hoje que estamos vivendo dentro dessa era perversa que nos rodeia, que é desde a queda do ser humano até a volta de Jesus, nós somos resgatados para o hoje, para o agora, para uma vida nova neste momento. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ou seja, tudo isso que Cristo fez e que Paulo fala é uma obediência também ao próprio Pai. A quem seja glória, para todo sempre. O que é glória? Glória é o máximo daquela coisa boa, da exaltação, daquilo que é falar bem, daquilo que é estar numa posição boa. Toda a glória deve ser dada ao Pai. Para todos sempre. Toda a glória, toda. Não sobrou nem um pouquinho para os outros, nem um pouquinho para os outros. Toda a glória é ao Pai. Se costuma dizer como um ditado cristão que Deus não divide sua glória com ninguém. De fato, não divide. Não é possível. A glória de Deus não é divisível. Toda a glória é para Ele. O resto é ilusão. E Paulo encerra essa saudação dizendo amém. E eu quase que digo ufa, porque que baita saudação. Aqui são 10 minutos, aqui eu estou discorrendo só sobre o olá que Paulo dá. E assim eu me despeço de você após esse longo olá. Mais uma introdução que exige de nós aqui uma meditação. Minha sugestão, leia com atenção esses primeiros 5 versos, tá? Volte para eles, revise o vídeo se for necessário, porque nós precisamos estabelecer uma base bem sólida para a gente poder avançar nesse texto e a gente avançar entendendo desde esse começo aqui o que Paulo vai trazer para a gente mais adiante. Muito obrigado pela sua companhia, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!